Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Gente, estamos aqui no portal do Jornal Extra, em que fez a seguinte publicação: INSS, o STF irá analisar pagamento de adicional de 25% na aposentadoria de quem precisa de cuidado. Vamos lá para a outra tela, a fim de que vocês consigam visualizar melhor essas informações. Isto aqui fica melhor para vocês visualizar aí na tela do seu dispositivo. Eu vou ler a publicação do Jornal Extra juntamente com vocês e aí vamos acrescentando aqui as nossas explicações. Sempre é importante ressaltar que nós vamos dar os devidos créditos ao Jornal Extra, bem como vamos deixar o link da publicação oficial na descrição do nosso vídeo, por uma questão de justiça aqui com o jornal. Diz o seguinte a publicação: o Supremo Tribunal Federal, STF, determinou em plenário virtual no último sábado, dia 8, que tem repercussão geral nacional o julgamento sobre a extensão do adicional de 25% a todos os aposentados. Prestem atenção aqui. A todos os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que necessitem de assistência permanente de um terceiro. Por que estamos gravando novamente sobre isto? Nós já repercutimos esse tema aqui em nosso canal, mas é importante esclarecer essa parte aqui, porque a partir de agora o STF reconheceu o chamado julgamento sobre a repercussão geral. O que é uma repercussão geral, que o jornal coloca aqui erroneamente, não tem obrigação de saber o tecnicismo jurídico, é repercussão nacional, porque de fato a repercussão geral ela passa a valer para todas as instâncias judiciárias do Brasil. Então, o ficar decidido lá no STF, os demais órgãos da justiça, as demais instâncias da justiça estão obrigadas a cumprir a decisão, tudo bem? Isto é chamado no meio jurídico de repercussão geral. Vamos continuar com a publicação. Diz a matéria: hoje, o acréscimo é pago apenas para aposentados por invalidez ou incapacidade permanente. Sobre essa última parte aqui, eu chamo a sua atenção para o seguinte: o artigo 45 da Lei 8.213, de 24/7 de 1991, a lei que trata dos planos de benefício da Previdência Social, se você der uma olhada lá na redação do artigo 45 dessa lei, ele está assim redigido: o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Esse artigo ele tem um parágrafo único, o qual diz que o acréscimo de que trata este artigo, ou seja, esse acréscimo de 25%, será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal, ainda que o valor da sua aposentadoria ultrapasse o teto. E na sequência tem a letra B que diz: será calculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado, ou seja, sempre que o seu benefício sofrer alterações, esse acréscimo também será alterado, será atualizado. E, por fim, tem a linha C que diz que esse acréscimo cessará, deixará de existir, com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Então, ele é personalíssimo, conforme
eu disse aqui em outro vídeo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a matéria do jornal diz que hoje o acréscimo é pago apenas a aposentados, para aposentados por invalidez ou incapacidade. Mas o caso está no STF. Lembram-se que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tem uma decisão em que reconheceu que esse acréscimo deve ser pago para todas as espécies de aposentadoria e não somente para a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade, ok? Novas nomenclaturas, é sempre importante a gente estar aqui atualizando vocês sobre essas mudanças. Então, a decisão que está valendo, por enquanto, é a do Superior Tribunal de Justiça. Só não está em execução porque o STF chamou para si essa responsabilidade. E aí nós vamos aguardar a decisão final do Supremo. Mas lembrando que o STJ já fez a sua interpretação sobre o artigo 45 da Lei de Benefícios e disse que esse acréscimo deve ser pago para todas as espécies de aposentadoria. Basta que o beneficiário necessite de cuidados permanentes de um terceiro. Vamos continuar com a publicação. A matéria nos informa o seguinte: ainda não há, porém, previsão de quando o tema será julgado, será analisado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui com a nossa apresentação fazendo um breve histórico desse caso, o que tem acontecido a respeito desse importante julgado, desse importante tema que está sendo analisado pela maior corte do país. Relembrando, portanto, que em março de 2019, a primeira turma do STF havia suspendido o trâmite, a tramitação de todos os processos em curso, em andamento no Brasil. Então, em todo o território nacional, as ações que tratavam desse tema foram suspensas em qualquer fase processual que tratava sobre esse assunto. Naquela ocasião, os ministros aceitaram os argumentos do governo de que, entre outras coisas, apontaram que o benefício causaria um rombo de 7,15 bilhões de reais anuais nas contas públicas. A decisão vale até que o caso seja analisado de forma definitiva pela própria Corte, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, aquela decisão do STJ está, vejam, suspensa desde março. Está suspensa a pedido do governo. E aqui, para não sermos criticados de parcialidade política, ou seja, para não me acusarem que eu pendo para um lado ou para outro, o atual governo, sempre que se trata de benefícios para a população, ele corta, ele veta. Prestem atenção nessas informações. Eu não sou de nenhum partido, mas comecem a analisar. Esqueça a paixão política, esqueçam o fanatismo e apenas observem. Sempre que for um assunto que irá beneficiar a população, o governo corta, porque ele não gosta de pobre. E fazendo mais um parênteses, a popularidade do atual governo subiu, né? Tivemos pesquisas do Datafolha de que a aprovação do governo está lá em cima. Por quê? Porque estão colocando na conta dele, no nome dele, o auxílio emergencial, o auxílio de R$600. Pessoal, nós temos que parar de sermos burros. Esse auxílio não foi o governo que criou, pelo amor de Deus. Vamos continuar. No dia 19 de junho, foi iniciada a análise da chamada repercussão geral do recurso extraordinário interposto, ajuizado pelo INSS contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, aquela que nós dissemos
que assegurou o pagamento da extensão do benefício a todos os aposentados. Lembram? Expliquei isso no tópico anterior. O relator do recurso, que nesse caso é o ministro Luiz Fux, se manifestou a favor da existência de repercussão geral no plenário virtual do último dia 8. O ministro entende que a questão envolve um número elevado de segurados, muitos segurados fazem parte desse importante julgado, potencialmente alcançados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Com isso, o que for decidido pelos ministros do STF, o que eu disse anteriormente, será aplicado em todas as instâncias judiciais, em todas as ações judiciais sobre o assunto. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.